ou a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Robson, do canal Dois Filhos do Senhor, e eu estou convidando você para um estudo, uma reflexão sobre a Bíblia no seu contexto original, retirando os óculos romanos. Alguém te passa um estudo bíblico, porém na sua própria ótica. Então, quando isso acontece, você já lê com um pré-conceito, você já tem o conceito das coisas. E aí você vai entendendo tudo em função daquele regime ou daquela situação, daquele contexto, não da Bíblia, mas da história, como estão te contando, como estão te repassando. Então eu convido você a tirar esses óculos. Porque esses óculos, ele tem tirado a visão por muito tempo. Por muito tempo. Muitas pessoas dizem, eu não leio a Bíblia porque ela é difícil de entender. Não, a Bíblia não é difícil de entender. Há algumas passagens proféticas que sim, pode parecer difícil, pode ser difícil, mas a pessoa não começa nas profecias, muito difícil. Você tem uma Bíblia com 66 livros. Os evangelhos, por exemplo, não tem coisa mais simples de se ler do que os evangelhos. O livro de Atos, eu creio que todos os livros da Bíblia são importantes, mas o livro de Atos, ele é um modelo, ele é uma receita para a igreja. Só que se você olhar a igreja de hoje, ela não se parece nada com a igreja de Atos. Na sua maioria, pelo menos, não se parece nada com o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, você vê tudo o que os apóstolos faziam, como eles viviam, o que eles comemoravam, você vê tudo lá. Mas quando você olha para a igreja, ela tem um monte de costumes que não eram dos apóstolos, mas eram sim dos pagãos. Muitas coisas do paganismo você vai encontrar na igreja, principalmente evangélica. Não generalizando mais uma vez, mas em sua maioria, creio eu, pelo menos pelo conhecimento que tenho, por onde eu passei, eu vejo muitos atos romanos. Então, eu convido você para ler ou estar adentrando na leitura bíblica sem os óculos romanos. Nós não vamos fazer um estudo tão aprofundado, não. Nós vamos fazer uma leitura simples e básica e vamos nos ater a alguns pontos que são importantes e que têm mudado a história. Por que tantas pessoas estão desistindo das igrejas hoje? Por que tantas pessoas que se converteram ao evangelho estão voltando para as suas antigas religiões? Porque muitas vezes elas, dentro das igrejas, elas foram enganadas. Muitas das vezes elas foram iludidas, elas foram instruídas de forma errada. Então, eu convido você a fazer essa leitura e vamos buscar as palavras certas. Algumas palavras da Bíblia, por exemplo, traduções, eu vou mostrar, eu vou usar dicionário aqui do hebraico, eu vou te mostrar dicionário do grego, né, que são as duas línguas, para quem não sabe, as duas línguas originais, porque a Bíblia foi escrita em grego, aramaico ou hebraico, prioritariamente. Então, o que acontece? Essas Bíblias, essa escritura, elas são únicas. Mas aí nós temos a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do jovem, a Bíblia enfim, não vou nem ficar enfeitando pavão, mas existe vários tipos de Bíblia. E aí elas têm uma visão, elas têm umas traduções diferentes, palavras diferentes. Muitas palavras são diferenciadas, porque para atingir um público. Então, eu posso, por exemplo, traduzir uma palavra para a Bíblia do solteiro. Ele faz de conta, a Bíblia do solteiro que quer casar. Eu acho que ainda não inventaram essa Bíblia. Então, a Bíblia do solteiro que quer casar. E aí, onde a Bíblia fala em amor, né? Amor, o ágape, né? O amor de Deus, o amor incondicional,
Aí eu vou traduzir para o eros, que é o amor da carne, da paixão. Aí, ao invés de falar que há um determinado tipo de amor, que é amor de Deus, eu coloco que há um determinado tipo de paixão. E é lógico que eu estou fazendo um esboço muito pobre aqui, mas eu estou dando um exemplo para você. E isso tem acontecido muito. Além das traduções que têm acontecido de forma errônea, não vou dizer equivocada, não sei, pode ser que seja em alguns casos equívoco e em alguns casos sejam propositais, não sei. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: além desses erros, há também a questão da manipulação na sua prática. Quando a palavra de Deus diz para nós agirmos de uma determinada maneira, mas a igreja ela vive de outra por causa de questões externas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Bíblia fala, o Senhor diz que o dia do Senhor é o sábado. É um dia para ser honrado. É um dia para ser guardado. Não sou, não sou nada contra, mas também eu não sou adventista do sétimo dia. Não. Eu estou dizendo para você na questão de honrar a Deus. A Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor. Mas as igrejas evangélicas dizem que é o domingo que é o dia do Senhor. Só que isso não está na Bíblia. Então, isso aí não é erro de tradução. Isso daí é um óculos romano. Por quê? O óculos romano, você lê, quando você lê a sua Bíblia, você lê lá que o Senhor é o Senhor, que o próprio Yeshua, o próprio Senhor Jesus, diz que ele, até do sábado, ele é Senhor. A Bíblia diz nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o quarto mandamento é para guardar o sábado. Mas Roma, ela mudou os mandamentos. Você pode procurar na internet os 10 mandamentos católicos ou da Igreja Católica. É nada contra o católico, eu estou falando dessa questão de Roma, porque isso foi mudado lá 2000 anos atrás, pouco depois, né, da morte de Yeshua, do primeiro ao quarto século, né? O quarto século foi terrível, teve muitas mudanças também. Eu não sei também quão terrível foi o primeiro, qual foi mais terrível, mas houve muitas coisas complicadas. E ali, o sábado do Senhor, a Bíblia é muito clara. O sábado é o dia do Senhor. Só que os católicos, não foi a questão, os católicos, perdão, mas o Constantino, o imperador romano, João, ele já começou a trabalhar isso. Aí vieram os papas e houve ali mudanças muito importantes. E eles mudaram a lei do Senhor? Não, não mudaram a lei do Senhor. Eles mudaram a lei para os seus seguidores. Mas a lei de Deus permanece. Nós vamos tratar isso futuramente, Deus nos permitindo. Mas o que eu quero dizer para você, olha o óculos romano. Eu não digo, não estou dizendo que você deva guardar, sabe o que não deu? Nós estamos na graça. Sim, nós estamos na graça. Vamos falar sobre isso também. E glória a Deus pela graça, porque senão ninguém seria salvo, ok? Mas a graça, ela complementa a lei. Nós vamos falar sobre isso depois, mas eu já quero adiantar para você que a graça, ela é um complemento. Ela é um complemento. Agora, nós não podemos viver da graça desprezando a lei. E isso não é certo. Isso não é correto. E aí eu digo para você, eu estou na graça, e porque você está na graça, um exemplo básico. Vamos supor que um pai que é enérgico, é duro e ensina coisas boas para os seus filhos. E aí um dia ele começa a ser mais brando, mais tranquilo, vai liberar um pouquinho, vai ser menos enérgico com seus filhos, vai dar um pouco mais de liberdade para os seus filhos. Aí você fala, puxa, meu pai agora está uma graça, meu pai agora está muito bonzinho, que legal. E aí o seu pai fala, olha, você não deve mentir. Seu pai sempre te ensinou que você não deve mentir. Mas aí você pensa, poxa, mas meu pai agora ele mudou, ele está muito bonzinho, então eu vou mentir.
Eu vou mentir, essa aqui vai ser a minha prática da vida, vai ser mentir a partir de agora. Vou sempre mentir, porque meu pai agora é bonzinho. Tem coerência essa historinha? Não tem. E é o que as pessoas fazem. É o que as pessoas fazem com a Bíblia, com a palavra de Deus. Deus disse que o sábado é o dia do Senhor. Qual o problema em você ter o seu principal culto no sábado? Seria o correto. A Bíblia, até se você pegar o Novo Testamento, se você tirar os óculos romanos, você vai ler. Não vai mudar nada na sua Bíblia. Você só vai tirar os óculos do romano. Eu vou ler a Bíblia sem orientação externa. Deixa eu ler o que está escrito aqui. Se você pegar o Novo Testamento, você pegar o livro de Atos, principalmente, que eu falei que é os primeiros passos da igreja, com a graça de Yeshua após a sua ressurreição, você vai ver lá muitas e muitas vezes eles falando de sábado. No sábado, Paulo se reunia sempre aos sábados, era constante assim, você vê na Bíblia falando sobre os sábados. O culto dos nossos irmãos do primeiro século, Paulo, Pedro, João e depois os que vieram depois dele também, eram aos sábados. Só que Roma sempre cultuavam os seus deuses no domingo, porque eles falavam que era o domingo solis, o dia do Deus Sol, né? Solis Day, o dia do Deus Sol. E aí eles mudaram. E aí depois, há 500 anos atrás, veio a reforma. Reformou um monte de coisa, mas a lei continuou na questão de ser abolida. A lei foi abolida? Não, não foi. E esse vai ser o assunto do próximo vídeo. E eu convido você para estar conhecendo esse trabalho e quem sabe isso venha te inspirar a ler a Bíblia sem os óculos romanos. Você ler a Bíblia e entender. Eu digo por mim mesmo que é muito bom. Alguns anos atrás, eu estava decepcionado com a igreja. Pelo menos com a igreja que eu estava indo. Eu vi a política e os políticos sendo mais valorizados do que as pessoas. E isso foi realmente um movimento que me levou a uma reflexão. E a partir de então, e outras coisas que aconteceram, eu tive coragem de ler a Bíblia sem os óculos romanos. Não, peraí, eu quero aprender a Bíblia sem interferência de ninguém. E foi muito libertador. E hoje eu entendo aquele versículo, porque eu não entendia quando Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Eu não entendi essa passagem. Sereis livre. E eu passei a entender. Quando eu passei a entender? Quando eu comecei a ler a Bíblia e entender que não tinha por que Deus escrever vermelho falando do azul. Não fazia sentido. Então eu convido você, venha participar, venha assistir esses vídeos. Se você gostar, manda sua sugestão, a sua crítica construtiva e vai ser uma bênção. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Bíblia fala, o Senhor diz que o dia do Senhor é o sábado. É um dia para ser honrado. É um dia para ser guardado. Não sou nada contra, mas também eu não sou adventista do sétimo dia. Não. Eu estou dizendo para você na questão de honrar a Deus. A Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor. Mas as igrejas evangélicas dizem que é o domingo que é o dia do Senhor. Só que isso não está na Bíblia. Então, isso aí não é erro de tradução. Isso daí é um óculos romano. O próprio Yeshua, o próprio Senhor Jesus, diz que ele, até do sábado, ele é Senhor. A Bíblia diz nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o quarto mandamento é para guardar o sábado. Mas Roma, ela mudou os mandamentos. Você pode procurar na internet os 10 mandamentos católicos ou da Igreja Católica.
é nada contra o católico, eu estou falando dessa questão de Roma, porque isso foi mudado lá 2000 anos atrás, pouco depois, né, da morte de Yeshua, do primeiro ao quarto século, né, o quarto século foi terrível, teve muitas mudanças também, mas o Constantino, o imperador romano, João, ele já começou a trabalhar isso, aí vieram os papas, e houve ali mudanças muito importantes. E eles mudaram a lei do Senhor? Não, não mudaram a lei do Senhor, eles mudaram a lei para os seus seguidores, mas a lei de Deus permanece. Nós vamos tratar isso futuramente, Deus nos permitindo. Mas o que eu quero dizer para você, olha o óculos romano. Eu não digo, não estou dizendo que você deva guardar, sabe o que não deu? Nós estamos na graça. Sim, nós estamos na graça. Vamos falar sobre isso também. E glória a Deus pela graça, porque senão ninguém seria salvo, ok? Mas a graça, ela complementa a lei. Nós vamos falar sobre isso depois, mas eu já quero adiantar para você que a graça, ela é um complemento. Ela é um complemento. Agora, nós não podemos viver da graça desprezando a lei. E isso não é certo. Isso não é correto. Um exemplo básico. Vamos supor que um pai que é enérgico, é duro e ensina coisas boas para os seus filhos. E aí um dia ele começa a ser mais brando, mais tranquilo, vai ser menos enérgico com seus filhos, vai dar um pouco mais de liberdade para os seus filhos. Aí você fala, puxa, meu pai agora está uma graça, meu pai agora está muito bonzinho, que legal. E aí o seu pai fala, olha, você não deve mentir. Seu pai sempre te ensinou que você não deve mentir. Mas aí você pensa, puxa, mas meu pai agora ele mudou, ele está muito bonzinho, então eu vou mentir. Eu vou mentir, essa aqui vai ser a minha prática da vida, vai ser mentir a partir de agora. Vou sempre mentir, porque meu pai agora é bonzinho. Tem coerência essa historinha? Não tem. E é o que as pessoas fazem. É o que as pessoas fazem com a Bíblia, com a palavra de Deus. Deus disse que o sábado é o dia do Senhor. Qual o problema em você ter o seu principal culto num sábado? Seria o correto. A Bíblia, até se você pegar o Novo Testamento, se você tirar os óculos romanos, você vai ler. Não vai mudar nada na sua Bíblia. Você só vai tirar os óculos do romano. Eu vou ler a Bíblia sem orientação externa. Deixa eu ler o que está escrito aqui. Se você pegar o Novo Testamento, você pegar o livro de Atos, principalmente, que eu falei que é os primeiros passos da igreja, com a graça de Yeshua após a sua ressurreição, você vai ver lá muitas e muitas vezes eles falando de sábado. No sábado, Paulo se reunia sempre aos sábados, era constante assim, você vê na Bíblia falando sobre os sábados. O culto dos nossos irmãos do primeiro século, Paulo, Pedro, João e depois os que vieram depois dele também, eram aos sábados. Só que Roma sempre cultuavam os seus deuses no domingo, porque eles falavam que era o domingo solis, o dia do Deus Sol, né? Solis Day, o dia do Deus Sol. E aí eles mudaram. E aí depois, há 500 anos atrás, veio a reforma. Reformou um monte de coisa, mas a lei continuou na questão de ser abolida. A lei foi abolida? Não, não foi. E esse vai ser o assunto do próximo vídeo. E eu convido você para estar conhecendo esse trabalho e quem sabe isso venha te inspirar a ler a Bíblia sem os óculos romanos. Você ler a Bíblia e entender. Eu digo por mim mesmo que é muito bom. Alguns anos atrás, eu estava decepcionado com a igreja. Pelo menos com a igreja que eu estava indo. Eu vi a política e os políticos sendo mais valorizados do que as pessoas. E isso foi realmente um movimento que me levou a uma reflexão. E a partir de então, e outras coisas que aconteceram, eu tive coragem de ler a Bíblia sem os óculos romanos. Não, peraí, eu quero aprender a Bíblia sem interferência de ninguém. E foi muito libertador. E hoje eu entendo aquele versículo, porque eu não entendia quando Jesus diz
é, é, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Eu não entendi essa passagem. Sereis livre. E eu passei a entender. Quando eu passei a entender? Quando eu comecei a ler a Bíblia e entender que não tinha por que Deus escrever vermelho falando do azul. Não fazia sentido. Então eu convido você, venha participar, venha assistir esses vídeos. Se você gostar, manda sua sugestão, a sua crítica construtiva e vai ser uma bênção. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus.